Olá, sejam bem-vindos ao Fórum Especialista em Corrida. Tempo Olá, sejam bem-vindos ao Forocast, o seu podcast de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Hoje o tema interessa a todo mundo, é um tema diferente e o cara que está aqui, aguarde para ver. A gente vai falar sobre vendas consultivas, vendendo sem vender. Quem está aqui comigo agora, meu amigo e sócio Juliano Borba. Jô, muito bem-vindo ao Forocast. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e agora com um tema tão gostoso de se falar, né? Que é vendas. Afinal, eu vim desse meio de vendas e a gente vai conversar um pouco mais com quem sabe ensinar e partilhar aí para os nossos assessores e agora com nossos clientes também. Eu praticamente adoro o tema vendas, eu vendo minha vida inteira, trabalhei com vendas no banco, no mercado financeiro sempre, e eu sou apaixonado por isso. Já achei que era dom, já achei que era talento, mas hoje a gente vai ver que não é bem assim. Bom, quem está aqui com a gente, dá uma olhada. Ele é hoje sócio da XP, ele cuida da área de Academy da XP, é um dos fundadores dessa área, estruturada em 2021, com o propósito de transformar assessores e líderes comerciais da XP de toda a rede. Com 6 anos de companhia, lidera iniciativas voltadas para o aumento de produtividade, ao aprimoramento contínuo da experiência entregue aos clientes. Ele é palestrante da Expert XP, que é o maior evento do mercado financeiro do mundo. Ele combina repertório executivo, vivência, negócios, vendas, liderança comercial. René Marques, muito bem-vindo, René. Eu já, de antemão, queria agradecer esse elogio. Eu acho que vou ter que pagar um jantar para vocês depois, assim. Mas acho que, antes de mais nada, obrigado aos dois pelo convite, a Farol. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com alguém do time de vocês, que foi o Paulo, que inclusive foi num treinamento meu, ele chegou no dia errado, fez a ligação, falou assim, cara, tô aqui pro treinamento. Eu falei, mas não é hoje. E fiz a questão de receber o cara, tava lá do meu lado lá. Mas relacionamento bom começa assim, né? Então, para mim é um prazer ter sido convidado por vocês. Mesmo eu sendo a pessoa de número 34, então vocês têm seus preferidos, mas estamos aqui. Mas eu gostei de saber essa parte do Paulo que eu não sabia. Você não sabia dessa história? Desorganizado, depois de conversa com o Paulo. René, eu queria saber, antes de começar, primeiro, a gente vai falar de vendas, né? Mas antes de entrar no tema, Tá bom. Como que foi a tua experiência para chegar na XP? Como que foi esse começo de XP? E depois a gente começa a entrar no Spin, que é aquilo que você ensina, pô, você é mestre nisso, o time aqui adora te ouvir sobre isso, mas um pouquinho da história do René. Vamos lá, eu acho que essa história é bem interessante, porque, ou não também, né? Eu acho que é interessante porque é a minha, mas eu sou do interior de São Paulo, eu falo para todo mundo que eu sou de Araraquara, eu nasci em Araraquara, mas vamos falar a verdade, né? A casa dos meus pais fica em Américo Brasileiro, uma cidade de 30 mil habitantes, do lado de Araraquara. E eu vim de lá, cara. Assim, acho que minha vida inteira tive uma família bem próxima a mim, não sabia o que era mercado financeiro, achava que para dar certo na vida tinha que fazer alguma profissão tradicional, medicina, advocacia, seguir o exemplo dos meus pais, meus tios, tendo empresas. E depois de um tempo eu literalmente li um livro que explicava um pouquinho mais sobre o mercado financeiro, qual era a diferença de ações preferenciais e ordinárias. Comecei a me interessar aquilo, comecei a ver vídeo no YouTube e prestei um processo seletivo para entrar no Bradesco. Isso foi mais ou menos metade de 2018. Outubro de 2018 veio a devolutiva, tinha passado, eu entrei pelo Telebanco do Bradesco, lá em Osasco, na Cidade de Deus. Não sabia nem que era certificação. Fiquei rápido, fiquei pouco tempo nisso, que eu tirei certificação muito rápido, fiquei atendendo cliente do Prime, alta renda e depois a base da Ágora. Então já comecei a ter contato mais com investimento. E em dezembro de 20, eu literalmente sabia e conheci uma pessoa de Araraquara que estava na XP, na assessoria. Eu era muito amigo, sou muito amigo do irmão dessa pessoa. Eu falei, cara, preciso entrar nesse negócio. Já comecei a estudar mais sobre a XP. Eu arrumei um churrasco na casa deles, falei, eu quero entrar. Depois fiz algumas entrevistas e entrei pela assessoria, entrei pelo alta renda, construí carteira, enfim. Essa foi minha longa história curta. E você entrou como assessor? Entrei como assessor. Eu já fazia isso no Bradesco, né? Na Ágora. Eu entrei, eu tinha uma pessoa que tinha acabado de sair da assessoria, tinha passado uma base. E vocês imaginam, né? Quando você pega a base de alguém, ele não é você que constrói.
todos os desafios que vêm. Base rodando, Não, demandas e acontecendo. o cara já tinha muito tempo com a base, estava levando, depois assumiu uma outra pessoa, ficou 6 meses, estava levando também, e lá estava eu, né? Aprendendo sobre o mercado com isso, mas consegui ter um offer surpreendente na base, foi muito bem, tem clientes até hoje com quem eu converso, Que legal. e foi mais ou menos ali que eu fiz uma mudança de carreira, mas acho que eu não vou dar spoiler, porque senão as pessoas não vão assistir até o final. Não, vai ser. Mas por isso que é legal, né, Ju? Porque a gente, hoje, tem muitas pessoas de internet, empresários de internet, Sim. vendedores de internet. Então, aqui o legal, René, Ju, é que é vida real, né? É um cara que entrou no banco, foi para a XP, foi assessor e aprendeu a vender na prática, né? Não é um cara de tela, é um cara de game real. Isso que é muito legal. E quando que você percebeu assim, René, cara, que antes de eu perguntar isso, a gente vai falar de spin, né? Então, assim, a pergunta é quando que você percebeu que vender não é só falar de produto? Porque eu mesmo quando comecei num banco, comecei em 96. Então, eu vendia previdência privada. Então, eu chegava num cliente e explicar o quê? O produto. Sim. E aí a gente vem depois da evolução, as técnicas de vendas, que não é isso. Às vezes eu conhecer de pessoas, contexto, dores. Como que foi essa descoberta para você? Isso é muito importante. Até então, na minha carreira, eu achava que venda era talento. Quando eu falo até então, isso é mais ou menos fevereiro, março de 2021. O cara que fala muito, talento. O cara que é bom construtor de relacionamentos. Essa era a estigma do que era um bom vendedor. E aí acontece um negócio muito diferente na minha vida. E eu preciso dar um passo atrás para explicar um pouquinho mais o contexto para vocês. Passada a pandemia, a gente, enquanto XP Matriz, a gente decidiu acelerar muito a vinda e a contratação de pessoas que estavam em outros bancos para tombar a custódia para cá. E por que essa história é importante? A gente expandiu mais de 200 pessoas todos os meses. Todos os meses. Consecutivos, assim. Consecutivos. Tá? Isso no nosso escritório matriz ali. E naquela época, a pessoa que fundou o Academy junto comigo, que era o líder da época responsável, né? Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu já estava no time dele, era líder comercial, e falou assim, a gente tem uma missão, nós vamos empreender aqui, precisamos construir uma área, que é uma área que tem muito educacional, que dá treinamento, mas que vai fazer com que essas pessoas performem rápido, tragam os clientes que eles atendiam no banco para cá, na corretora para cá. Você não quer empreender comigo? Eu não perguntei quanto ganhava, nada. Eu falei, vamos. Era isso. E aí foi onde eu conheci o Ed, que esteve aqui recentemente, inclusive. Sim. Foi o primeiro time que fundou a Academy. E naquela época, a gente começou a experimentar de fato, né? Tudo relacionado à prospecção, a vendas. E aquelas habilidades que para mim eram inatas, né? Que eram por puro talento, elas começaram a ser desmistificadas, porque uma das pessoas que fundou o Academy com a gente, um abraço ao Fernando Júnior, ele toca todos os temas de IA hoje da companhia, e CRM também, ele chegou para mim e falou assim, eu vi um treinamento dele falando de vendas, falei, cara, isso é muito legal, quero aprender a fazer esse negócio. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, me vê vender. Entramos com um cliente junto, ele ficou lá, fingiu que era o cara que estava fazendo a ata, aí depois que ele viu tudo, ele falou assim, pô, você faz por puro talento. Mas tem técnica para isso. Ó, isso que você fez aqui chama X, isso que você fez ali chama Y. E aí eu fiquei fascinado com aquilo, porque eu sou um cara naturalmente introspectivo. Meu perfil mais nerd e tal. Não aquele estigma do vendedor extrovertido, comunicativo. Não. Eu aprendi a desenvolver isso. São os extrovertidos. E aprender assim, porque geralmente, né, até por perfil, tem várias metodologias que classificam os perfis das pessoas, né? O perfil mais extrovertido, que é o perfil do I, né, na metodologia do DISC, ele é completamente oposto ao perfil dos matemáticos, que é o perfil do C, Sim. que é chamado de conforme. Então, esse cara aqui, se vendas não fosse metodologia e técnica,
esse cara aqui não sobreviveria nesse negócio. Exato. E aí, pela primeira vez, eu já sabia que eu tinha algum talento assim, porque eu tive a oportunidade de vender muito na loja dos meus pais, enfim, da qual eu era sócio, lá de Araraquara, uma loja de material de construção. E aí eu comecei acho que até desmistificar conceitos e entender quais eram os processos naturais que eu conseguia executar. E comecei a estudar isso. Comecei a estudar e praticar. E tinha uma vantagem. Sabe qual era a vantagem? Eu conseguia praticar com pessoas e com clientes que não eram meus, que eram clientes dos outros, porque eu treinava aquelas pessoas. Sim. E sabe qual que é o mais interessante? Quando isso começa a acontecer, eu não tinha a mesma ansiedade que essas pessoas. E a gente via que o resultado disso era impressionante. Gera mais segurança, né? Mas muito mais segurança. E uma experiência muito melhor. Então, assim, tudo que a gente vai falar de vendas aqui foi desse processo empírico, com teses e com estudo lá fora, quando eu falo lá fora, fora do Brasil, e que a gente trouxe para cá nesses últimos 5 anos para poder E construir. faz total sentido quando você fala assim, que você sente mais segurança quando é o cliente do outro. Por isso, quando você define um dedicado numa área, eu vou dar um exemplo. Aham. Vou colocar um dedicado para clientes private. O cliente não é dele. O cliente é do escritório. Sim. Mas ele é dedicado ao private. Quando ele vai falar com o cliente do outro, ele vai muito mais seguro. Ele não muito está mais vendendo seguro. nada. É. A venda é consequência de fazer o processo. E foi ali que eu aprendi, cara. Foi 2021. Pra vocês terem uma noção, foi tão grande o processo de expansão, eu conto isso pra muita gente, assim, que parece ser legal, tá? Mas viver isso não é tanto. Cara, eu fiz 44 voos em quase 2 meses e meio. Achei que eu ia processar as grandes companhias naquela época, que voo que atrasa, uma loucura. É o bom que você acumula milhas, né? Ah, Black Signature na Latam foi rápido. Verdade, verdade. E na sua visão, Reni, o que é uma venda consultiva de verdade? Assim, o que é uma tá. venda consultiva? Tá, e isso é importante perguntar. No Brasil, vendas é tabu. A gente tá mudando essa cultura, tá? Sim. Quando fala em vendedor e tal, as pessoas não querem ser chamados assim. Mas isso é uma grande mentira, né? E por que isso começa a acontecer? Existem conceitos, né, que definem o que é uma venda transacional e o que é uma venda complexa. Isso precisa ficar mais claro. Venda consultiva, ele é um conceito e ele diferencia em 3 grandes níveis. A primeira diferença entre a venda transacional e a venda complexa é o ciclo médio. O que é exatamente isso, né? Pô, se hoje a gente sair daqui e for jantar, quanto tempo a gente vai demorar para pagar a conta? Minutos, né? Sim. Beleza? Agora, do outro lado, vamos pensar no nosso negócio. Quanto tempo demora para você ativar uma conta de R$1 milhão? A gente tem esse dado. Sabe qual é? Ativar? A partir do momento que você começa a prospectar. Uma semana. 3 a 4 semanas. Qual que é o problema desse dado? Esse dado é medida de tempo entre 2 coisas. O momento final é o momento que o cliente manda a TED, ativou a conta, 1 milhão. Qual que é o momento inicial? Quando o assessor cadastra aquele lead que ainda não é cliente no Salesforce. Tá. E sabe qual que é o problema? Ele cadastra o lead quando o lead está quente ou quando o lead está frio? Eu acho que quando tá frio, assim, o certo é quando ele começou o contato, quando tá frio, né? Mas ele faz isso? Não. A verdade, ele cadastra quando está quente. Então qual que é o problema desse dado? Está errado. Provavelmente é maior do que isso. Sim. Mas você entende qual que é a importância do CRM? Claro. Entendeu? Claro. Porque se você como líder não faz com que esse assessor coloque lá o cadastro de maneira correta, ele nunca vai conseguir ter previsibilidade certa e aí gera um problema de descasamento de expectativa. Entendeu? E atuar na dor, né? No que tem. Isso. Qual a solução? De repente é 2 meses. Opa, o que eu Como tenho é que eu faço para encurtar? Isso aí. E aí, só para não fugir da pergunta, depois a gente pode estressar esse ponto, a segunda diferença entre a venda complexa e a venda transacional é a quantidade de stakeholders envolvidos no processo da compra. Eu vou dar um exemplo. Vocês almoçaram hoje, certo? Certo. São casados, certo? Certo. Vocês tiveram que pedir autorização para poder almoçar? Não. Não, hoje não. Hoje não, né? No final Se bem de que tá semana- gravando, vamos fazer um corte dessa parte. No final de semana, às vezes sim. Às vezes Ela sim. escolhe, hoje Se não. for jantar, né? Mas olha, horário. mas olha que interessante. Qual que é geralmente uma das principais objeções, pensando nessa mesma lógica, quando o assessor apresenta uma carteira que ele ouve do outro lado? Preciso ver com quem? Minha Minha esposa. esposa. Preciso ver com minha esposa, preciso ver com meu marido. Você concorda que isso acontece?
Então, quando existe mais de um stakeholder no processo da compra, a gente também classifica isso como uma venda complexa. Mas olha que interessante. Quantos assessores já ouviram essa objeção? E muitos. Inúmeros, né? É. Ontem, se a gente fizer um corte, deve ter milhares de vezes que essa objeção foi ouvida. Tem uma força comercial de 20 mil pessoas. Mas ele escreve lá no sistema. Não, independente. Só estou fazendo um exercício aqui para a gente imaginar. Agora, para pensar. Isso foi ouvido inúmeras vezes. Quantas vezes os assessores pararam para pensar e refletir como evitar essa objeção? Eu acho que falta esse momento. Entenderam? E essas são as provocações que geralmente eu faço, porque isso não é hábito. Mas essa objeção, eu não vou falar isso agora, isso é só no módulo pago do meu treinamento, brincadeira, mas são coisas que dá para ser evitadas. Tem melhores práticas para isso. Eu tenho uma boa resposta para essa situação, porque eu caí numa venda que eu ia dar essa objeção. Ah, tá. Eu estava pronto para essa objeção, mas eu percebi que eu caí num processo de venda que eu não conhecia. E ele estava mexendo numa parte da minha cabeça, falei, cara, eu quero ver aonde vai chegar. Mas no final eu passei o cartão. É mesmo? É. E olha, eu não sou assim, tá? Não sou. Perguntava pra minha esposa, eu não compro assim. essa Mas foi objeção tão bem feito o processo de venda que eu fiz. foi tão bem conduzido, né? Muito mesmo. Mas essa objeção é interessante. Vocês tomam as decisões próprias dos investimentos de vocês? Toma. Vocês dois? Sim. Tomam. Beleza. Aí agora imagina que eu chego aqui, eu já entendi você, agora eu quero te apresentar uma proposta. A proposta é comprar essa xícara. Mas antes de tentar te vender essa xícara, eu vou te fazer uma pergunta. Você me falou na última vez que você toma as decisões em relação aos seus investimentos, correto? Correto. Tá bom. Compra essa xícara. Qual objeção você não vai me trazer agora? Não, eu já falei que eu tomo decisão. A objeção que você preciso ver como esposa. Não tem. Não Isso tem. É incongruente, É incongruente, É. entendeu? O nome disso é viés da afirmação. E aqui tem algumas coisas interessantes, né? Esses viés de coerência, viés de afirmação, seja lá como a gente quiser chamar, cara, são processos que tem que estar na metodologia do cara, entendeu? Sim. Porque se ele sabe que essa objeção vai surgir, por que ele não evitou? Entenderam? Sim. Na verdade, a objeção real não é essa, é outra. E imagina que eu te pergunto, se você é o tomador de decisão, e você fala que não, o que eu deveria fazer antes de te apresentar a proposta? Fazer uma reunião com os dois. Exato. Com o casal, porque o não tá certo já. Então, independente, pensando para o cliente final, para ele é melhor que você faça essa pergunta mesmo. É. Porque a experiência para ele muda também. E a terceira diferença, essa é importante. A terceira grande diferença entre a venda transacional e a venda complexa, ela é o ticket médio, em relação a tudo que você tem na vida ou tudo que você vai ter. Então, exemplo, o almoço que vocês pagaram hoje, comparado a todo o teu patrimônio, ou todo o patrimônio que você vai ter ao longo da vida, é muito pequeno, concorda? Beleza? Beleza. No nosso negócio, quando a gente para pensar sobre essa mesma ótica, o patrimônio que a gente quer do cliente que a gente atende, qual é o percentual? Mais de 100%. 100% eu quero. E quando você tem um ticket médio em relação ao patrimônio total muito alto, percentualmente falando, a decisão fica cada vez mais emocional, o cara fica com muito mais medo. Faz sentido, certo? Torna mais complexo. Você não... Pra tomar a decisão. Muito mais complexo. Sabe qual que é a principal objeção que surge por conta disso? Vou mandar para testar. Entenderam? Sim. Mas olha, isso aqui, acho que meus treinamentos ficaram muito famosos por conta dessa analogia que eu vou fazer. Tá? Eu tenho um problema de saúde que todo mundo já sabe, que é cólica de rim. Vocês já tiveram esse troço? Não. Já? Foi tão amigo. Sabe o que eu tô falando? Cara, eu já expeli mais de 90 pedras. Ô, louco. É verdade. Ah, não. É a pedreira. A Vale me liga, eu vou, posso explorar? É absurdo. Não, eu só tive uma vez. E o Mais de problema- 90. E o problema é que eu não expeli. E aí, Vou- teve que fazer tá, cirurgia? Já até sei. Uma semana antes do casamento. Uma semana antes de casar. Isso foi um sinal, mas você casou, né? Minha filha. Ah, legal. Mas eu sei que É. é pior. A gente não tem a dor do parto, né? Uhum. Mas dizem que é pau a pau, porque É, você tem que tomar até a hack ali, né? Pra não, é muito resolver o dolorido. problema, né? Eu nunca tive esse problema. Eu fiz só uma vez a cirurgia, que põe duplo J. Eu sou quase um especialista, se alguém quiser, inclusive, gente, pode digitar. Eu só não tenho CRM, mas sou quase um nefrologista. Mas olha que loucura. A última cirurgia que eu fiz foram 17 pedras. Eu tinha 9 do lado e 8 do outro. 9 do lado e 8 do outro. Aí imagina o seguinte.
Vocês que estão me ouvindo aí, inclusive. Pensa que eu sou o paciente e você que está me ouvindo é o médico. Aí você vira para mim e fala assim, pô, Rini, você vai ter que operar. Você tem 9 pedras de um lado, 8 do outro. Em qual mundo eu viraria para você e falaria o seguinte, então faz a cirurgia, tira 2 para eu dar uma testada, se eu gostar eu tiro as outras 15. Isso existe? Zero. Claro que não. Zero. Ou imagina que eu viro e falo assim, então faz o seguinte, me manda 2 opções de cirurgia por e-mail que eu vou escolher qual que eu quero fazer. Exato. Por que você acha que isso não existe na medicina? Porque ele entende que ele tem um problema grande, a dor tá clara, não que está doendo naquele momento, mas ele tem a dor de ter um problema grande e foi apresentada uma solução que é o objeto de desejo dele. Ele quer aquilo, ele precisa, ele entendeu que ele precisa daquilo. É o que eu acho. É até mais. Não, está certo a resposta. Mas é mais simples do que isso. Você tem 2 tipos de dores. Você tem dores implícitas e dores explícitas. Ah, sim. Entenderam? Ah, para ele tá claro. Medicina e assessoria, as duas são modelos de vendas complexos. Concorda, né? Ninguém entra num lugar e já sai operado, tudo resolvido. Então, os 2 são modelos de vendas complexos. Só que na medicina, o cara que acorda com cólica de rim, ele não consegue falar, ah, não interessa a cólica de rim, vou pra praia. É impossível. É. Acorda pra você ver. Não tô desejando mal pra ninguém, não. Não, para ele. Pra ele, vai. Mas sabe qual que é o problema? O problema não, a característica da nossa profissão em si, da assessoria. Os nossos clientes, imagina assim, quantos clientes hoje acordaram e falaram assim, nossa, que vontade de resolver meu planejamento sucessório. Ah, muitos. Nossa, todo mundo. E o cara que acordou, cara, consegue ignorar. Entendeu? Consegue porque não vai bater na porta essa dor dele hoje, ou amanhã. E esse que tá o ponto. A No dor, longo prazo. a dor explícita, que ela é urgente, o cara não traz objeções de vou mandar para testar, me manda 2 opções de cirurgia, Não. entendeu? Me resolve agora, pelo amor de Deus, quanto antes. E aí que tá. A dor implícita, quando você olha isso dentro da característica de venda complexa, que são esses 3 fatores, aí só para lembrar. Primeiro, lembram? Se eu fizer uma prova aqui, eu acho que vocês não vão passar. Brincadeiras à parte, vão lá. Primeiro, ciclo médio. Segundo, quantidade de stakeholder envolvida. Terceiro, ticket médio em relação ao potencial total. Isso que define venda complexa de venda transacional. Tem um quarto fator que subentende. Sabe qual que é o quarto fator? A remuneração. A remuneração de um cara de venda complexa, ela tende a ser muito superior à de um venda transacional. Nossa. Nos Estados Unidos é muito comum um cara, você olha no LinkedIn, tá lá, Sales Executive, Sales qualquer coisa, entendeu? Tem lá. Profissão do SDR, BDR, é normal. No Brasil ainda não. A gente está se acostumando com esse conceito, com esse modelo, entendeu? É por isso que os nossos treinamentos enquanto Academy, enquanto XP, e eles ficaram famosos. E as pessoas começaram a ver muito valor. Porque ela viu uma maneira diferente de fazer a função e que gerava mais valor para o cliente. É porque a gente vem de uma cultura que o vendedor não é uma profissão, né? E também, quando fala em vendedor, esse cara não vai largar do meu pé. E esquece que tudo é venda. E a gente, no nosso papel também, a gente acaba não vendendo. Se a gente fizer o trabalho certo, não é uma venda direta, é você ouvir, Consultivo? entender realmente o que necessita, como ele fala, né? Fazer a anamnese com o cliente. Entender tudo que ele passa, né? Pedir como se fosse os seus exames. Você vai no médico, ele pede ali os exames, e daí você faz o exame, entrega para o médico e ele vai te avaliar e dar o direcionamento. O problema é que quando a gente vai fazer uma FP, um Financial Planning, né? A gente começa a perguntar, fala assim, não, mas isso daqui eu não quero falar agora. Não é o nosso caso, tá? Sim, sim. O cliente prefere, às vezes, nem fazer a reunião do que falar isso. Sim. Então, quando ele está na reunião, a gente explica sobre a importância. Até porque, para que eu possa receitar, né, um melhor direcionamento, né, preparar o planejamento, eu preciso de respostas, né? E quando a gente faz isso com maestria, pô, não tem como o cliente entender que ele precisa daquilo. O grande problema voltando no que você colocou, da dor, né, que não tem solução, é quando ele chega pra gente sem solução, ao invés dele querer investir, ele precisa de crédito. Ele está passando uma situação que não tem mais solução. Ele vai ficar na mão
né, de Sim. pegar um empréstimo caríssimo numa instituição financeira e Pela muitas falta de um vezes planejamento, inclusive, lá fundo do atrás, né? poço, né? É, mas aí tem, eu acho que só voltando a alguns temas que são importantes dizer, eu falei muito sobre vendas complexas e venda transacional, acho que isso ficou claro, depois, enfim, as pessoas podem estudar mais sobre isso, pesquisar, tirar as dúvidas, eu comparei a profissão da medicina com a assessoria, né? Eu falei de dor implícita e explícita. Para transformar a dor implícita em explícita, tem uma técnica de vendas, que é a mais famosa do mundo. Adivinha qual é o nome? Eu tenho a impressão que chama spin. Spin selling. Isso. Olha que interessante. Chegamos onde chegamos. E aí só para... Conta pra gente o que é spin, então. Isso é uma técnica de vendas baseada em perguntas. Foi desenvolvida na década de 90. E isso aqui é interessante, porque o spin nada mais é que um acrônimo. Então, cada letra significa um tipo de pergunta a ser feita. S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. E o livro que foi escrito, que é o livro de vendas talvez mais famoso do mundo, ele ensina como fazer isso. Só que as pessoas, às vezes, elas imaginam, né, e talvez a pessoa que está vendo o podcast agora está pensando nisso, que é uma técnica que vai vender para todo mundo. Você vai fazer 4 perguntas e vai vender para todo mundo. Gente, isso não existe, tá? Não existe. Tá. Até para deixar super claro, se isso existisse, se eu soubesse, eu estaria viajando em algum lugar do mundo ligando para os clientes, inclusive de vocês, tá? Exato. A amizade tá tudo bem aqui. Mas, cara, isso é impossível. Não existe uma técnica que vai vender para todo mundo. Tá? E ao contrário, inclusive. Spin selling, muitas das vezes as pessoas pensam que é para vender mais, isso é uma consequência, porque o cliente se sente muito melhor, mas muitas das vezes é para quando você não vendeu, você gerou menos atrito. Depois eu explico e tangibilizo mais o que é exatamente isso que eu falei. Tá. Mas spin nada mais é que uma técnica de perguntas, e não significa que você faz 4 e vende, você pode fazer várias de situação, várias de problema, várias de implicação. A gente consegue, então, fazer um exercício aqui Claro. para mostrar aí para os nossos clientes aí como seria no dia a dia Claro. um spin selling. Sim, eu vou te explicar de uma maneira muito prática para ficar fácil de entender, tá? Quanto você tem, Ju? Com 20. A vida foi difícil, então. Gostaria de estar com meus 20, mas estou 44. 44 É bem anos. vivido, né? 44, bem vivido, né? Bem O vivido. cara começa a ficar velho, ele fala idade. Uma desculpa, né? Ah, Bem fazer o vivido, quê? Ele falou a verdade ou não? Você Ah, precisa Não, ele tem 44 hectares. Entendi. A vida foi dura. Mas a gente se soma, né? 44 mais 64. Eu não vou falar o que eu costumo falar, que tá gravando. Eu vou usando da experiência. Vai gerar provas contra você. Não vai ajudar, Não não. vou falar nada. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Você tem 44 anos. Pensa com a cabeça de um cliente que a gente atende aqui, tá? Pode ser um cliente que tem o quê? 1 milhão? Investido? Pode ser. Pode? Tá bom. Aí logo em seguida eu viro para você, a gente já se conhece, é meu cliente, eu viro e falo, cara, Ju, teve uma pergunta que eu nunca te fiz, que eu quero fazer agora. Com quantos anos você pensa em se aposentar? 70 anos. O cliente ele não fala isso. Na média ele fala, nunca pensei a respeito. Ou ele fala, não pretendo parar não. É isso aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, imagina que ele responda isso. Quem disse que se aposentar e parar de trabalhar são a mesma coisa? Até para poder ficar mais claro aqui, quando eu falo aposentar aqui, eu tô falando viver de renda. Eu não acho que você vai parar de trabalhar não, cara. Te conheço já faz uns anos aqui, pô, eu acho que você vai continuar. Mais que nos bastidores você falou que não gosta muito de trabalhar, mas vai continuar, eu sei que vai. Sim. Mas eu tô falando, em qual momento da tua vida, com quantos anos você quer chegar num momento que fala assim, cara, agora, daqui para frente, eu trabalho por hobby, por propósito? Agora eu vou melhorar a resposta. 55. Pode ser. Pode ser. É muito particular. Sim. É muito particular. Tem objetivo, né? Mas vamos supor 55, tá? E pensa um pouco na física mesmo, mas pensa com a cabeça de um cliente, tá? Quando você fizer 55 anos, você tem uma filha, você falou que é casado. Quanto tem que pingar em valor financeiro na tua conta, mês a mês, pra você falar, pô, eu realmente vou lá pra Farol por propósito, por hobby, não porque eu preciso. Qual que é o valor que tem que pingar na sua conta no mês? Não tenho ideia.
Faz a conta aí. Eu tô falando como Soma o seu. cliente? Não, Tá. soma, imagina teu custo de vida e tal. Pode pensar a cabeça do cliente. 10 mil por mês. 10 é pouco. Claro, Vou contar isso pra esposa dele, que 10 mil. Se ela assistir, já vai dar 10 mil não paga nem a roda da Não, BMW lá. Quanto que eu tenho que poupar por mês? Não tô falando quanto você tem que poupar. Renda. Renda. Quanto tem que cair na tua conta? 100 mil. Agora ficou fácil, né? Fala 100 Metade do mil, que eu fala ganho 100 hoje, 100 mil. Não. Vai uns 40 mil. 40 mil. Pode ser 40 mil. Beleza. E aí, imagina que eu chego e falo, então tá bom. Então você quer, aos 55 anos, trabalhar por propósito. E para isso, se você tiver um dinheiro que te renda 40 mil no mês, Eu vivo bem, você vive bem e trabalha por propósito. sem dúvida. Tá bom. Hoje sim. Aí pensa como cliente. Quanto você acha que você precisa ter aplicado? Qual é a conta que o cliente faz? 4 milhões. 4 milhões. A conta que geralmente. o cliente faz. A conta que o cliente faz é o quê? 4 milhões. É. Ele faz vezes 100, porque ele acha que ele vai ganhar 1% líquido de inflação e imposto pro resto da vida. Isso. Qual que é o problema? Inflação. Inflação. E imposto. Bem imposto. Essa conta, se você quiser ser conservador, você tem que multiplicar por 300. E se você quiser ser agressivo, você tem 12 que multiplicar por 250. Ou seja, 10 com 12. Então, se isso aqui de fato é uma verdade para você, Mas Ju. isso para o patrimônio dele perpetuar um tempo. De Isso. ele pode querer Ele pode querer consumir tudo. consumir até os 90 anos, 100 anos. Ele pode consumir Aí pode tudo. ser mesmo. Aí ele só tem que acertar na conta na expectativa de vida, porque se o dinheiro acabar no dia seguinte, ferrou. É. Mas isso, quando a gente fala viver de renda, mantendo o patrimônio, a gente faz essa conta vezes 250, vezes Tá. 300. Tá. Porque já que a gente está sonhando e planejando, vamos fazer um planejamento legal para ver onde a gente chega. Agora tem uma questão interessante. Aí vocês vão entender o que é o spin selling. Qual era o valor que ele tinha na cabeça? 4. 4. Qual o valor que eu acabei de construir com ele? 12, 10. 10 com 12. Aí logo em seguida, deixa eu te fazer uma pergunta. Ô Ju, a gente tá... Apesar de já te conhecer, você tem um patrimônio importante comigo na XP, eu sei que você tem outras casas que você trabalha também, seus investimentos. Qual que é a estratégia que eles desenharam para você chegar nos 10 milhões aos seus 55 anos? Não tem estratégia. Assim, não me apresentaram nada. Só que eu tenho que poupar todo mês. Mas não tem uma estratégia. Não. E comigo você também não tem, tá tudo bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Principalmente lá. Você não tem estratégia porque você acha que isso não é importante ou porque até hoje nenhum profissional chegou para trocar essa ideia com você? Com certeza nunca ninguém me apresentou isso. Entendi. Então, só para poder ficar mais claro para mim, você quer ganhar 40 pau por mês? Para isso, a gente chegou à conclusão que você precisa de 10 milhões. Hoje você não tem uma estratégia para isso. Mas não que você acha que não é importante. E sim porque nunca ninguém chegou para trocar essa ideia com você e desenhar algo que seja mais claro para você. Sim. Começaram a entender o que é um pouco do spin selling? Sim. Aí logo em seguida, o que eu deveria fazer? Olhar para tudo isso e falar o seguinte, até para poder ficar mais claro. Geralmente aqui é onde os assessores erram, tá? Porque quando chega nesse ponto, o que o assessor tende a fazer? Isso tudo. Ele vira pro Juliano e fala assim, cara, é por isso mesmo que eu tô falando com você. Que eu tenho a melhor estratégia do mundo, vou fazer um estudo da tua carteira, vou otimizar tudo. Tá tudo errado, cara. Isso é a única certeza que ele não tem. Que até agora você trabalhou o S, pelo que eu estou entendendo. A situação. E eu trabalhei o problema também. Mas você não perguntou assim, e se isso não acontecer, como vai ser sua vida aos 70 anos? Isso é uma implicação. Não é um problema. A pergunta do problema é descobrir que ele não tem a estratégia para os 10 milhões. Tá. Entendeu? E como que eu descobri que isso é um problema para ele? Eu fiz uma pergunta para ele que foi o seguinte, tá, mas você não tem a estratégia porque você acha que isso não é importante ou porque até hoje nenhum assessor ou nenhum profissional chegou para desenhar isso com você? O que ele me respondeu? Ninguém me apresentou. Então o que você descobriu? Tem um problema. Tem um problema. Aí como é que eu faço para fazer a implicação? E até, Ju, tô te conhecendo um pouquinho mais, mas só para poder ficar mais claro para mim. Se aos 55 você não atingir isso, você atingir a metade disso, como que você acha que vai ser para você? Você vai trabalhar mais? Eu vou continuar trabalhando. Mas isso te frustra de alguma forma? Como eu não tenho um planejamento, não, porque eu não fiz nada até ali, mas sem dúvida, se eu tivesse um planejamento, poderia me frustrar. E olha só que interessante. Você acaba de descobrir uma característica que eu poderia falar que é problema, mas não é. Uma característica muito importante da nossa profissão.
Na média, quando a gente faz perguntas assim, os problemas que a gente encontra, eles não são problemas muito profundos. Eles são problemas superficiais. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu desse 1 hora para vocês me fazerem perguntas, sejam elas quais forem, e vocês não sabiam que eu tenho cólica de rim. Qual a chance de um de vocês perguntar se eu já tive cólica de rim? Zero. Zero. A cólica de rim é uma dor muito profunda minha, concordam? O trabalho do assessor é fazer perguntas tão boas que você descobre esse mesmo paralelo na vida do cliente. Só que sem conhecer ele, eu não vou conseguir fazer isso. É por isso que melhorar a minha maneira de perguntar é tão importante. Entenderam? Então, por exemplo, eu acabei de fazer perguntas para ele da aposentadoria. Isso até então não era um problema para ele. Agora começou a ser. É um problema muito profundo? Ainda não. Então eu vou fazendo ele imaginar essas situações lá na frente para gerar urgência em relação a isso. Será que assim, eu posso fazer uma analogia com a saúde, a ponto de falar, ó, você vê que toda a sua família tem diabetes. E a gente precisa, daí eu identificando isso, que toda a sua família tem diabetes, eu começo a fazer perguntas ou te dando caminhos para você evitar. E quando eu te dou ferramentas e caminhos, você fala assim, putz, realmente eu preciso disso, porque eu sei que se eu não fizer nada com isso, quando daqui 5 anos eu vou ter. Sim, e aí você fazer perguntas parecidas com essa analogia sua, tá certo? No âmbito da assessoria, é parte de como você entende melhor o teu cliente. Eu gosto de colocar muito isso agora, não fazendo o papel do nosso bate-papo de cliente e colocando o meu papel como advisor. Eu gosto sempre de colocar os sonhos, né, ali em pauta. Sim, O que te dá prazer? O que você gosta? Qual que é o seu objetivo lá na frente? super É um pouco importante. aqui da aposentadoria, né? A pessoa gosta de viajar. Daí eu tento linkar as viagens, né, Com as planejamento, estratégias. com as estratégias. Porque isso pode ser uma dor primordial para ele. Putz, se eu ficar sem viajar, pô, é isso que me traz, me acalma, faz eu trabalhar mais, faz Sim. eu ficar mais tranquilo, ou estar mais com a família, enfim. E daí eu linko aquilo ali, porque eu não posso abrir mão que é importante o planejamento para ele. Sim, e aí só para a gente fechar, a pergunta de necessidade seria basicamente o seguinte: eu sumarizo tudo que eu falei, então, pô, entendi que você precisa chegar em tal data, com X valor, que você não tem uma estratégia para isso, mas não porque você acha que isso não é importante, sim porque isso nunca foi provocado por nenhum profissional. E nesse momento, eu poderia virar para você e falar que eu tenho a melhor estratégia do mundo, mas isso não é a verdade. O que eu tenho feito é diferente. O que eu tenho feito é, pô, sentado, entendido melhor, fazendo um planejamento bem feito, mais sobre suas ambições, suas preocupações, para ver se existe sinergia comercial entre a gente, porque pode ser que a sua estratégia esteja excelente. Faria sentido para você a gente pensar junto nisso e desdobrar isso num plano? Entendeu? E pode ser que mesmo assim ele fale que não. E tá tudo bem. Só que o atrito que eu gero fazendo dessa forma é menor do que se eu tivesse ligado para ele e feito diferente. O que é fazer diferente? Que é a maneira que a gente fazia no passado. Eu viro para ele e falo assim, pô, Juliano, tô te ligando porque é muito importante a gente construir um plano de longo prazo de aposentadoria para você. Pô, a gente tem uma área específica para isso, a gente tem montado carteiras assim, assim, assado. Pô, vamos falar sobre isso? Essa é a maneira tradicional. Mas para o cliente, a experiência é infinitamente melhor quando eu faço da maneira anterior que eu acabei de fazer perguntas, entende? Sim. Até para contextualizar um pouquinho para vocês o que muda na prática. Então, assim, se eu pensar aqui nessa dinâmica que você fez com o Ju, uma pergunta do S do Spin, A pergunta foi, qual que é o teu planejamento de aposentadoria ou com quantos anos você quer parar? isso, que é a situação. Sim. Depois, Aí eu fiz várias de situação e várias de problema. isso. Aí logo em seguida eu virei para ele e falei assim, tá, e qual é o valor que precisa cair na sua conta? Isso Boa. continua sendo situação. Aí logo em seguida eu virei assim para ele, e qual é o valor que você acha que você precisa ter aplicado? Aí que ele me respondeu, 4 milhões. 4 milhões. Aí o que eu fiz? Eduquei. Falei, na verdade, líquido de inflação e imposto, se você olha histórico Brasil, você precisa ter 10 com 12 milhões, não 4. Isso eu eduquei. Isso. Aqui eu já comecei a trazer algum problema, mas eu não identifiquei se era um problema ou não. Aí logo em seguida, o que eu fiz? Qual foi a pergunta que eu fiz? Bom, Qual que é a estratégia que o outro banco desenhou para você chegar em 10 milhões? O que ele me respondeu?
Não tem. que não tinha. Aí me acendeu um alerta. Isso ainda é uma hipótese de problema. Logo em seguida eu falei, cara, mas você não tem porque você acha que isso não é importante? Ou porque até hoje nunca ninguém desenhou para você? Nunca ninguém desenhou. Pronto, entendi um problema. Aí, se eu quiser fazer uma implicação, o que eu deveria fazer? Falei, cara, e se a gente fizer esse trabalho hoje, entender que na verdade você não vai chegar em 10, vai chegar em 5, como você acha que isso te afeta? Ou o contrário, se a gente fizer isso, vai descobrir que você vai chegar só nisso, aos 80 anos. Como é que você vai se sentir? É uma implicação e um problema, né? É Se que ele quer os 10. a implicação, ela é sempre uma pergunta que materializa a consequência negativa ou positiva de você Chegar fazer ou não ou fazer não. algo. Entendi. Entendeu? E está sempre relacionado ao problema. Você não consegue fazer uma implicação sem ter um problema diagnosticado. Tá. Entendeu? Entendi. E depois o N, Aí o N é, a necessidade. depois que você entendeu tudo isso, você sumariza, né? Então só repete as palavras do cliente para confirmar que está certo o entendimento e vira para ele e fala, e tá, e olhar para isso, e desenhar uma estratégia para isso. Você acha que faria sentido para você? E aí eu deixo aqui anotado que eu vou considerar isso na minha sugestão, na minha proposta. Isso é necessidade. Sim. E Entendeu? quais são os pontos principais pelos quais o assessor ou vendedor, você está falando de uma venda consultiva de forma generalizada, comete? Assim, Quais erros? quais erros? Às vezes, uma venda empurrada, a ansiedade de vender, né? Ele tá ali, é monoproduto. Pô, tô aqui, é minha hora, então eu tenho que sair daqui com a venda. Tem vários, tá? Eu vou dizer dois que eu acho que são importantes destacar. O primeiro deles é não ouvir. Ele aprende a perguntar, mas não aprende a ouvir. Isso é interessante, né? É mais ou menos o seguinte. Eu viro pro Cláudio e falo, Cláudio, você é casado? Sou. Tá bom. Você gosta de carro? Gosto. Ah, entendi. O que você gosta de comer? Depende. Eu gosto de comer massa, eu gosto de comer. Virou entrevista. Virou entrevista. Isso é horrível. Aí o cara que aprende um pouquinho mais do que isso, ele vira e fala assim, Cláudio, você tem um plano de sucessão? Você tem filhos? Tem. Você tem plano de sucessão? Não. Ah, é por isso mesmo que eu tô te ligando. Eu queria muito desenhar teu plano de sucessão. Você já. Eu pulei tudo. Você não construiu, né? Eu pulei tudo. Eu não perguntei se você não tem porque você acha que não é Eu importante. trouxe o Eu não remédio sem extrapolei. mostrar a minha dor, porque ela é implícita, não Então, explícita. qual que é o problema? Como o assessor às vezes está muito ansioso em aprender uma técnica nova, que é essa técnica que eu estou falando aqui, o cliente ele nunca responde da maneira que ele ensaiou, do que ele treinou. Exato. E aí, quando o cliente responde, ele acha que ele identificou uma pergunta que é um problema, né? Ele acha que ele identificou um problema. O que ele faz? Ele volta para o automático. O que é automático? É falar, falar, falar sem parar. Outro problema grave, fazer 5 perguntas na mesma frase. Nossa, isso acontece. Aí ele dá aquela volta inteira, não, eu queria muito saber como é que é o teu planejamento de sucessão, porque é muito importante no Brasil olhar para isso, queria saber quantos filhos você tem, pô, eu queria que você me contasse um pouquinho da tua trajetória. Sei. Tá, mas qual pergunta você quer que eu responda? Entendeu? E tem mais uma grave. Às vezes as pessoas associam spin selling à dor, a ficar perguntando de dor, de dor, de dor. Aí é quase aquela venda pelo sofrimento, entendeu? Cara, Sei. isso tá errado, gente. Sabe o cara que fica vendendo a morte, vendendo os problemas? Não é isso, cara. Spin selling é também fazer sonhar. Sim. Pô, cara, se você chegar aos seus 55 com esse de aposentadoria, o que você faria de diferente na tua vida que hoje você não faz porque você tem que trabalhar ainda pela necessidade? E você faz o cara sonhar de vontade de fazer, de dar o próximo passo. Entenderam? Um ponto que você falou aí de gostar de trabalhar, eu achei que fica até uma reflexão, quem está assistindo a gente, porque eu já vi pessoas que gostam, e aí eu até caio nessa armadilha, mas como eu trabalho com isso, é mais fácil de eu sair dessa armadilha que eu tenho pelo meu racional. Eu gosto muito do que eu faço. Então, trabalhar para mim, Prazer. ainda que não tenha liberdade financeira, está relacionado a prazer. Legal. E tem muitas pessoas, ou médicos, outras profissões, que o trabalho do cara está muito relacionado ao prazer. Uhum. Isso faz com que ele se preocupe menos com a liberdade financeira dele, porque ele pensa em aposentadoria. Parar de trabalhar e perder prazer. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Então, isso é uma coisa que me deixa de alerta, porque eu já atendi pessoas assim. Como eu trabalho com isso, eu consigo sair dessa armadilha, mas como eu tenho muito prazer no que eu faço, eu adoro o que eu faço. Então, eu gosto muito, então eu vou muito pelo prazer, mas não, eu tenho que planejar, ter minha liberdade, eu consigo porque é meu trabalho. Mas se não fosse, cara,
eu ir embora e quando estivesse lá na frente falar, caramba, não planejei. É isso aí. E por mais que eu tenha uma técnica, te pergunto assim, aprendi o spin selling, tô aplicando, sem dúvida tem aquele momento do quebra-gelo, tem, né, todo o ritual que precisa acontecer numa reunião. Tá. E o que você pode também contribuir naqueles que se sentem tão seguros que se deixam de se preparar para a reunião? Lembrando que você precisa estudar o cliente antes. Afinal, nem todo mundo é igual. Isso é muito interessante. Quantos anos você tem de mercado? 11 anos. E você, Cláudio? Ih, você está perguntando. Tem que falar. Fala aí. 30. 30 anos. Olha que interessante. Faz quanto tempo que a gente começou a falar muito de spin selling? 3 anos. Eu acho que alguns cursos que eu fiz foi um pouco antes disso. Mas eu Mas não falo como do curso em si, eu falo que, pô, o cara tá falando, o líder tá falando, a gente tá não, desenvolvendo IA recente, para treinar o cara. Muito recente, né? É uma técnica centenária. Lá fora eles já fazem isso há muito tempo. Por que só chegou agora? No Brasil? Por quê? Porque faltou. Você tem quantos anos? Eu acabei de fazer 30. 30. Então talvez esse seja o problema. Você nasceu muito depois. Você nasceu... Ah, o problema sou eu. Oi, é você. eu. É muito novo, pô. Ele é nascido antes. Isso é muito interessante, é mais simples do que todo mundo imagina. Sabe por que a gente só viu isso agora? Porque antes não precisava. É isso. É mais fácil você aprender isso. Com certeza mais fácil do que tirar o CFP. Ah, não, com certeza. É mais fácil aprender isso do Com que aprender certeza. trade de curva de juros. Mas sabe por que não precisava? Porque as vantagens competitivas eram outras. A vantagem competitiva do produto era tão clara, tão clara, tão clara. E a falta de informação também. Entenderam? A vantagem competitiva da força comercial era gigante. Não, e o cliente não tinha muita opção. Então ele não tinha, era aquilo ali. O que você falava era aquilo, não tinha informação, não tinha internet. E sabe qual que é o ponto? Isso não significa que as pessoas eram piores. Não é isso. As pessoas estavam desenvolvendo outras habilidades que eram necessárias para a época. Aí, entendeu? E qual que é o problema? Só que eu quero trazer isso. Como as pessoas, elas desenvolveram outras habilidades e o mercado mudou, eu não tenho referências nesses temas. E aí fica mais difícil de aprender. Entendeu? Sim. Esse que é o grande, Até quê? porque pessoas que construíram uma carteira e estão hoje num patamar legal, fizeram isso sem aprender isso. Exato. E aí, era outro mercado. E aí vem as perguntas que vocês me fizeram sobre treinar antes. Sabe qual que é uma outra característica da nossa profissão? Quanto mais sênior a gente fica, menos a gente acha que tem que treinar. Sim. Interessante isso, né? Exato. Agora, algo que o Juliano falou, eu acho que é relativo, Ju. Que eu tenho que conhecer o cliente antes da reunião. Eu tenho que conhecer o cliente. Você vai conhecer o máximo que der, né? Mas você vai na sempre reunião que eu vou prolongar. conhecer o cara. Que eu vou, de fato, com as perguntas do SPIN, eu vou entender esse cliente. Porque eu posso ter uma impressão que você é um cliente private e não é, ou vice-versa. Mas ali na pergunta bem elaborada eu consegui identificar. Mas quando eu falo para entender o cliente, é criar um rapport, sabe? Sim, como eu entendi. Eu vou vestido, como que eu vou me posicionar, esses detalhes que não fazem sentido. Impressão, né? E o que eu sinto também, eu até queria ver essa visão, é como não perder foco. Por quê? Porque ele vai lá, estudou, tá aprendendo, né? Sim. Treinou. E agora tô ansioso para aplicar, e daí na hora dá um branco. O que você recomenda? Sem dúvida, quanto mais você faz, claro. Fica, né? Mas para quem está nos ouvindo aí, os novos vendedores. Para mim é muito simples. Pratica antes. Chama um amigo, faz um roleplay. Hoje em dia tem IA que faz isso. Isso. Mas olha que interessante, né? Cara, a gente não faz. Mas a gente precisa mudar o modelo. A gente precisa mudar a maneira como as pessoas se relacionam com os clientes. Existem técnicas para isso. Às vezes eu vejo a pessoa, ela literalmente prefere passar a mão no telefone, ligar, ouvir a objeção e tentar evitar ou contornar na hora do que treinar antes. Olha que loucura. Mas ela ouve a objeção, não contorna e depois... E aí perde. Não treina também. E aí reclama. E não treina depois. Agora olha que interessante. O nosso papel é mudar a cultura comercial da empresa. Quando eu falo a cultura de treinamentos em si.
E isso aqui é super interessante, porque eu vi uma analogia que pegou muito para mim. Imagina que isso aqui fosse um time de futebol. Nós três aqui. E eu sou o técnico, se vocês me permitirem, tá? Aí, Tudo bem, você vai perder o campeonato. vou perder, vou perder, Tá vou certo. perder. Tudo bem, continua, né? Mas olha que interessante, eu chego aqui para vocês dois e falo assim, galera, agora é a hora de treinar escanteio. Você vai cobrar o escanteio e você vai cabecear. Vocês iam achar estranho se isso fosse um time de futebol? Não. Você faz isso, cara. Se você tá num time de futebol profissional, você faz isso desde os seus 5 anos de idade, tá? É. Agora, vamos mudar para assessoria. Nós somos um time comercial. Não interessa de onde. Vocês são 2 assessores e eu sou o líder. Aí eu chego e falo, galera, hoje nós vamos treinar objeções que surgem quando a gente pede indicação. Você vai fazer o assessor, você vai fazer o cliente. Comecem. Vocês iam achar estranho? Fala a verdade. De verdade, eu fiz bastante disso no banco. Então, pelo tempo que eu tô lá, a gente fazia isso. Pensa na média do assessor. Mas aqui mesmo é estranho. O cara acha que isso é ser júnior. É. Que loucura, né? Aí ele prefere ligar, quebrar a objeção. E aí você fez E não quebra. Quando eu tava no banco, Queima largada, né? Perdeu a oportunidade. Né? eu atendia o time de São Paulo. Então eu ia muito no CT de São Paulo. Eu não sou São Paulino, Ah, que bom. Você é corintiano? sou corintiano. Então toca aqui, que nós somos amigos. Exato. Então eu ia lá e aí eu fui num sábado levar meus sobrinhos, que são São Paulinos, para pegar autógrafo na camiseta. E teve o treino no sábado de manhã e ficamos ali esperando com a pessoa que eu conheci lá, que cuida do clube, da administração. Uhum. E estamos ali pegando, passou o Kaká, passou o Ganso, o pessoal lá, tá. E aí eles queriam de quem? Do Rogério Ceni. Claro. Finalzinho de carreira do Ceni, tá? O Ceni é ídolo de São Paulo. Sim. E aí nada, eu chamei o gerente de futebol, falei, cara, cadê o Ceni? Ele falou, calma, o Ceni não vai passar aqui. Mas não tem que passar aqui para ir embora? Ele falou, não. Como acabou o treino, ele foi para o outro campo treinar falta e pênalti. Final de carreira. É o que você falou de treinar. Isso é muito Não é interessante. verdade? Eu, Você tá treinando assim, no final de carreira. Até hoje, eu vou fazer reuniões com executivos importantes, eu treino, cara. Você treina. Pode parecer uma loucura. As pessoas acham o que elas quiserem. Tá aqui, entendeu? Sim. E pô, nessas viagens que eu falei, que a gente cansou de fazer ao vivo com as pessoas, falando com os clientes, mostrando as técnicas e tudo mais, e como aquilo era muito melhor para o cliente, na Expert, agora, a gente deu treinamento disso e tinha clientes no treinamento. Eles amaram. Claro, É muito melhor para eles. claro. E olha só, eu não vou falar que eu cansei, porque isso é uma mentira, de gravar ligações minhas para ouvir depois de como eu poderia melhorar. E aqui tem um problema grave. Pode ter certeza, vai ter muita gente que vai escrever no podcast aqui. Me manda ligações para eu ouvir, que aí eu vou ficar bom. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Decido virar jogador de futebol profissional hoje. Se eu ver os vídeos do Cristiano Ronaldo jogar, 100 horas de vídeo, amanhã eu tô jogando igual a ele? Zero. Então para de pensar isso, cara. Zero. O segredo é execução assistida e revisada. Pô, treina, executa, pensa como melhorar, tenta de novo. É assim que faz. Não fica buscando a ligação perfeita. Isso não existe. Pode ser como exemplo de inspiração, mas não de aprendizado. E acho que vem de encontro ao que muito da assessoria às vezes acaba fazendo. Querendo fazer tudo por mensagem. Ter preguiça de não, fazer e uma aí... reunião ou de fazer uma ligação. Boa. O que você acha? Mas, assim, o que mais converte? Isso é fácil também. Essa faz a que eu faço. Mas é bom o pessoal ouvir Deixa eu de te trazer um você. estudo de caso. Ah, Eu não era gestor direto, eu fazia cogestão. Isso em 2022 para 2023, do nosso time de SDRs, que ligavam só para agendar reuniões com os assessores nossos. Essa história é interessante. Cada 100 ligações, quantas pessoas vocês acham que atendem essas pessoas? Atende? Cada 100. De 16% a 23%. 15%. Isso em 2022 e 2023. Que atende. Se você olhar hoje o mesmo dado, o que você acha que você encontra? Mesma coisa. Mesma coisa. Cai 2, 3 pontos percentuais, mesma coisa, cara. sim. Isso é uma loucura, né? Qual que é o problema? O problema, ele está muito relacionado à expectativa. E as pessoas acordam a falar, hoje eu vou vencer. Motivada. Aí ela vai, faz a primeira ligação, o que acontece? Nada, ninguém atende.
A segunda ligação, o que ela faz? Toma um não. Ela tá mais motivada ou desmotivada agora? Desmotivado. Desmotivada. Aí o terceiro não, ela fala, isso aqui não é para mim, ela olha o WhatsApp, tem um monte de problema operacional para resolver, ela se envolve no problema operacional, e aí qual que é a desculpa que ela dá? Objeção? Ah, ninguém me atende. Pô, você recebeu 3 não. Estatisticamente você deveria receber 80 para 20 te atender, e 2 avançar no próximo passo, num processo de prospecção. Só que qual que é o problema? O problema não é se a taxa de conversão é alta ou baixa, o problema é não saber a taxa. É assim. Imagina que você sabe. Que aí você desiste. Imagina que você sabe que é 9 não para 1 sim. Foi isso que a gente descobriu. No 8º não, como é que você tá? Ah, tô perto. Tô mais animado. Se eu sei a Depois que taxa. você toma o sim, o que você espera depois? Não. 9 não. Exato. Hoje, o principal problema da profissão da venda é o emocional do vendedor. Não acredito. 100%. Eu fico imaginando como que não era o emocional do vendedor da Barça. Lembra? Já é, eu não era nem O nascido. que é Barça? Eu nem sei. Eu nem sei o que é. Barça. Chegava nas Eu escolas, não sei. aí chegava lá o vendedor Fiz gol lá, lá, porta de casa. né? Nossa, o cara com uma caixa de livros da Barça dessa grossura assim, e em todas as salas de aula para vender o livro, e daí o cara saía sem vender nenhuma. Imagina o emocional. Nossa, Cara, o cara, esse daí é o melhor vendedor. Se Ó. colocasse hoje para ele vender, colocando em spin selling, ele ia ser o jogo da venda é um jogo de número. Quem dominar os próprios números vai dominar o resultado dos próximos anos. É isso. Não tem como ser diferente disso. O cara que não aprender isso que eu estou falando para vocês aqui, ele não vai conseguir dar o próximo passo. Então, vamos lá. Vendas é técnica. Técnica, número, resiliência, a somatória das coisas. Então, acho que isso é super importante porque as pessoas falam, nasci vendedor. Você pode ter nascido, ter uma facilidade na venda, mas sem dúvida o sucesso não vai depender de você ter nascido ou não. Vai ser, às vezes... Só um detalhe. Em 2008, na crise dos Estados Unidos, subprime, foi escrito um livro. Foi feita uma pesquisa muito profunda, chama The Challenger Sales, a venda desafiadora. Sabe o que ele provou lá? Que ele mapeou 5 grandes perfis. E o que menos tinha chance de ser o número 1, de ser o top performance, foi um perfil chamado de construtor de relacionamentos. E foi o perfil que a gente mais procurou nos últimos anos. E esse foi provado para eles em 2008, que era o que menos tinha chance. Esse cara sempre fica mais ou menos no meio. Sabe qual foi o que teve a maior chance de ser top 1? Um perfil que eles chamaram de desafiador, que era capaz de fazer perguntas e provocações que geravam perspectivas ímpares na cabeça dos seus futuros clientes. E que o cliente ele buscava isso. Ele não buscava alguém que dizia amém, que tirava. Ele buscava alguém que trazia perspectivas ímpares da qual ele nunca tinha pensado. E esse perfil também ele é desenvolvido. Eu imagino. Claro. Então acho que eu só queria fechar trazendo para esse tema e mais um que é super importante. Tem um outro livro, tá? E aí, gente, vocês não precisam nem ler mais. Só de pegar esses cortes aqui já está tudo resolvido. Chama The $1 Million Financial Advisor. Foi feito esse estudo com mais de 100 advisors americanos. E eles têm algumas características em comum. A primeira, eles têm na média 52 anos de idade. Tá quase, né? Opa. Segunda, eles têm na média 26 anos de profissão. 26 anos de profissão. Terceira, eles têm na média $1 bilhão de custódia. Na média, fazem mais de 5 milhões de dólares de receita ano. Na média, ganham mais de $1 milhão ano. De dólares. De dólares. Na média, tem aproximadamente 80 clientes. Sabe qual que é o ponto? Esses referenciais nos Estados Unidos são centenas. Sim. E no Brasil? Como a nossa profissão... Não dá. Como a nossa profissão no Brasil ela é muito recente, as pessoas não têm referenciais. As pessoas que começaram lá no passado, na média, tiveram que virar executivos. Tiveram que construir empresas. Elas não seguiram a carreira desses mesmos bankers dos Estados Unidos que eu estou dando exemplo. Isso faz com que a geração de hoje, muitas vezes elas são chamadas para ter papo com pessoas referências, e essas pessoas referências são pessoas que viraram executivos. E aí ela não consegue entender qual é o potencial disso. Exato. Entendeu? Exato. Então, se você que está me ouvindo, você está nessa profissão, você está com dificuldade, compre meu curso. Não, brincadeira. Estou falando sério. Sim. Gente, essa é uma das melhores profissões que existem.
Na Expo eu pude comparar mais essa profissão com a própria profissão da medicina, de um aspecto financeiro, eu não estou falando do aspecto do propósito. O cara é muito discrepante. Sim. E não é impossível, daqui 10 anos, alguém que está assistindo esse podcast chegar para mim e falar assim, Reni, eu vi o podcast e eu acho que eu cheguei lá. E cheguei lá um combo de fatores. É financeiro, é qualidade de vida, é propósito. É impossível esse cara logo em seguida falar e dizer que chegou lá e foi fácil. É difícil pra caramba, entendeu? Sim. Então a gente tem cada vez mais, e acho que meu papel institucional, meu propósito, né, é trazer para as pessoas, né, metodologias que ela consiga colocar, isso não significa que vai ser fácil, no dia a dia delas, praticar e chegar em resultados melhores do que ela estava acostumada. Você falou que chegar lá, né, depois de 10 anos é difícil, eu concordo que é difícil. Mas o não chegar lá também é difícil. No final das contas, escolha o seu difícil. Porque Escolha o seu fácil não vai difícil. ser. Você pode, Fácil não vai pode ter ser. colheita lá na frente ou não. Mas eu posso hoje me acomodar e eu vou ter o difícil lá na frente. Então, é melhor escolher o difícil hoje, aprender, assistir o podcast. É isso aí. Seguir o Reni no Instagram. Seguir o Reni no Instagram. E você consegue realmente avançar. A gente está chegando aqui no nosso momento final. Legal. Eu vou pedir aqui as considerações finais Claro. de vocês. Falei demais, né? Hã? Falei muito. Imagina. Eu acho que eu queria até estender. Foi legal. Bom. E eu queria ouvir algum comentário seu, alguma coisa que você quer trazer, Ju, nas considerações finais aqui, de insight ou de ideia, aquilo que você gostou. Eu acho que assim, para a gente conseguir colocar em prática e ter sucesso na profissão, principalmente na questão de assessor de investimentos, precisa ter resiliência, como você colocou aqui, 26 anos de profissão, às vezes as pessoas querem tudo para ontem, né? A questão da busca de formação, porque não adianta ficar 26 anos fazendo a mesma coisa, e sim fazendo diferente, se formando, se atualizando, e com muita disciplina. Eu acho que em qualquer negócio, não vai ser só na nossa profissão. A disciplina de entender que eu tenho agenda, eu tenho responsabilidade, tenho atividade, tenho compromisso com o cliente, e essa profissão que vem crescendo com tanta força, porque é uma dor aqui do nosso Brasil, né? A educação financeira. Quero agradecer, Ney, pela presença, por fazer a diferença aí na vida dos nossos amigos, clientes. Sem dúvida, tenho certeza que vai somar muito aí para a formação de cada um. Eu que agradeço. Reni, obrigado por estar aqui. Foi um prazer ter você com a gente, mas quero ouvir as suas considerações finais, Claro. ou um resumo, ou algo novo, mas assim, em pouco tempo, o que você pode deixar nesse momento final tão especial? Eu vou aproveitar para dizer que é mais fácil falar do que fazer, então eu simpatizo com todo mundo que está ouvindo, mas não desistam que dá para sair do outro lado em relação a isso, dá para ter sucesso nessa profissão. Eu já queria de antemão parabenizar o trabalho que vocês dois estão fazendo, a frente da Farol, toda a equipe de sócios, Paulo e todo mundo que sempre me recebe muito bem. Hoje eu estou, eu não vou dizer que eu sou, hoje eu estou à frente da área de treinamentos, que é uma área de treinamento do negócio, e a nossa ambição, além dos 5.000 pessoas que a gente já impacta ano após ano presencialmente, XP Brasil, a nossa ambição é fazer cada vez mais. Então, para vocês que se interessam e querem ter treinamentos cada vez com pessoas de mais referência, a gente tem lançado algumas coisas super interessantes, mas aí eu não vou dar tanto spoiler aqui, me sigam no Instagram aí, estou tentando descobrir esse talento, mas para a gente vai ser muito importante construir o mercado e construir a formação desse advisor com tantas habilidades novas que ele precisa desenvolver e tantos desafios novos que ele precisa enfrentar. Então agradeço a todo mundo, principalmente a vocês, e foi um prazer estar aqui. Muito bom estar com vocês. Eu, assim, algo que o Reni comentou, às vezes a pessoa sênior acha que não tem que aprender mais. Eu tenho 30 anos que eu estou no mercado financeiro, o Reni tem 30, e toda vez que eu estou com ele, eu tenho algum insight, algum aprendizado. É verdade. E para mim, então, é muito válido isso. Eu sempre aprendo com vocês. E aqui eu vou deixar alguns insights que eu tive. Vai lá. Nosso bate-papo para vocês que estão nos assistindo. Bom, quem vende produto disputa preço. Quem resolve problemas conquista confiança. Diagnóstico vem antes da prescrição. As melhores vendas acontecem quando o cliente convence a si mesmo. A qualidade das respostas depende da qualidade das perguntas. Clareza gera ação.
Pressão gera resistência. Valor percebido elimina a sensação de venda. Quer saber mais? Siga o Reni no seu Instagram. Reni, qual é o Instagram? Reni Marques, @Reni Marques. Reni Marques. Ju, qual é o seu Instagram? Juliano.perigborba. O meu é claubergomes.10 e o da Farol é o @farolcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, e @Grupo Farol no Instagram. Foi um prazer estar com vocês. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta e quer que venda mais e prospere. Valeu, grande abraço. Abraço.